Existe uma frase antiga, repetida em voz baixa por buscadores, alquimistas, místicos, filósofos e iniciados ao longo dos séculos. O todo é mente, o universo é mental. À primeira vista, essa frase parece simples, quase bonita, quase poética, mas quando você realmente para olhar para ela, existe algo perturbador escondido aí. Porque se o universo é mental, então a realidade talvez não seja apenas aquilo que você toca. Talvez a realidade seja também aquilo que você interpreta, aquilo que você acredita, aquilo que você teme, aquilo que você repete em silêncio dentro da sua própria cabeça. E se for assim, a pergunta muda completamente. Mas não como uma frase motivacional barata, não como pense positivo e tudo vai dar certo. Não. Nós vamos entrar nisso como quem desce uma escadaria antiga iluminada por tochas em direção a uma biblioteca subterrânea, onde estão guardadas ideias que atravessaram religiões, escolas filosóficas, ordens secretas, alquimistas, monges, magos, sacerdotes e pensadores. Porque o mentalismo não diz apenas que o pensamento influencia a vida. Ele sugere algo muito mais profundo. E talvez seja por isso que tantas tradições espirituais começaram do mesmo ponto. A criação começa no invisível. Na tradição cristã, há uma frase poderosa. No princípio era o verbo, a palavra, o princípio criador. Aquilo que ainda não é matéria, mas já é direção. Antes do mundo aparecer, existe uma emissão, uma inteligência, uma vibração ordenadora. Nas tradições orientais, também encontramos algo parecido. Muitos ensinamentos budistas começam dizendo que a mente antecede as coisas, que aquilo que somos hoje nasce daquilo que cultivamos internamente. Na filosofia grega, Platão falava de um mundo das ideias, um plano mais sutil, mais elevado, onde as formas perfeitas existem antes de aparecerem de maneira imperfeita no mundo físico. E no hermetismo, essa ideia aparece como um raio cortando a noite. O todo é mente. O universo é mental. Mas quem é esse todo? No hermetismo, o todo não é simplesmente um Deus com rosto humano sentado em um trono, julgando os homens. O todo é a fonte, o princípio, a inteligência absoluta. Aquilo que contém tudo, mas não pode ser contido por nada. É como tentar explicar o oceano para uma gota d'água. A gota pode até dizer, eu sou separada, mas ela nasceu do oceano. Ele sugere que antes de qualquer forma existir, existe uma inteligência. Antes da matéria, existe uma ordem. Antes do gesto, existe uma intenção. Antes da palavra sair da boca, ela nasce no invisível. Ela carrega a natureza do oceano e cedo ou tarde retorna ao oceano. Assim também seria a mente humana diante da mente universal. A nossa mente seria uma centelha, um fragmento, uma pequena chama retirada de um fogo imenso. E aqui começa o mistério. Se a realidade maior é mental, então a nossa mente individual não cria o universo inteiro sozinha. Você não fecha os olhos e transforma uma pedra em ouro apenas porque desejou. Isso seria fantasia infantil. Mas a sua mente cria a forma como você experimenta o universo. Dois homens podem viver o mesmo acontecimento. Um perde o emprego e diz, minha vida acabou. Outro perde o emprego e diz, fui arrancado de um lugar onde eu já não deveria estar. O fato externo é o mesmo, mas a realidade interna é completamente diferente. Um vê ruína, o outro vê passagem. Um entra em desespero, o outro entra em movimento. Então pergunte a si mesmo, a vida mudou primeiro fora ou dentro? É aqui que a lei do mentalismo começa a ficar prática. Imagine um homem caminhando à noite por uma estrada vazia. Ele ouve um ruído no mato. Na mesma hora, sua mente cria uma imagem. É um perigo. Seu coração acelera, a respiração muda, o corpo se prepara para lutar ou fugir. Mas então, do mato, sai apenas um cachorro pequeno.
O que causou o medo? Foi o cachorro? Não. Foi a imagem mental criada antes da realidade ser confirmada. A mente criou uma experiência física real. Suor, tensão, medo, batimento acelerado. O corpo obedeceu a uma imagem. Uma pessoa que acredita "ninguém me ama" começa a interpretar silêncio como abandono, demora como rejeição, distância como desprezo. Uma pessoa que acredita "eu sempre falho" passa a entrar nas situações já esperando o erro. E quando o erro vem, ela diz: "Está vendo? Eu sabia." Mas talvez ela não soubesse, talvez ela tenha plantado. Essa é uma das partes mais sombrias e mais poderosas do mentalismo. A mente não apenas observa a realidade, ela participa da construção da realidade percebida. E é por isso que os antigos símbolos herméticos eram tão protegidos. Não porque existisse necessariamente um grupo escondido controlando tudo por trás das cortinas, como muitos imaginam, mas porque conhecimento, quando cai em uma mente despreparada, pode virar delírio. A mesma ideia que liberta uma pessoa pode aprisionar outra no orgulho. O mesmo símbolo que desperta consciência em um iniciado pode alimentar vaidade em um curioso. Por isso, as escolas iniciáticas usavam véus, rituais, graus, silêncio e metáforas. Não porque a verdade fosse apenas para poucos, mas porque nem toda mente está pronta para carregar certas verdades sem distorcê-las. Os Rosacruzes falaram por símbolos. A Golden Dawn, no ocultismo ocidental, também trabalhou com rituais, cabala, astrologia, tarô e símbolos como mapas da consciência. E em todos esses caminhos existe uma ideia central. O ser humano é um templo em construção. Mas esse templo não começa na pedra, começa no desenho, e o desenho está na mente. Essa é uma parábola simples. Um construtor recebeu a missão de erguer uma catedral. Ele tinha pedras, madeira, ferramentas e trabalhadores, mas não tinha projeto. Então começou a construir assim mesmo. No primeiro mês, levantou uma parede. No segundo, derrubou a parede porque percebeu que ela estava no lugar errado. No terceiro, ergueu uma torre. No quarto, percebeu que a torre não tinha base. No quinto, culpou os trabalhadores. No sexto, culpou o clima. No sétimo, disse que Deus não queria que aquela catedral existisse. Até que um velho arquiteto passou por ali e perguntou: "Onde está o desenho?" O construtor respondeu: "Que desenho?" E o velho disse: "Então você não está construindo uma catedral, você está empilhando pedras." Essa parábola é sobre nós. Muita gente não vive, empilha acontecimentos, acorda, reage, reclama, deseja, teme, compara, sofre, corre, se distrai, dorme e repete. Mas não existe desenho interno, não existe uma imagem clara da alma que quer construir. A lei do mentalismo pergunta: qual é o projeto mental da sua vida? Porque sem perceber, você já tem um. Talvez seja um projeto herdado dos seus pais. Talvez seja um projeto nascido de uma rejeição. Talvez seja um projeto criado por medo. Talvez seja um projeto baseado em provar algo para alguém. Talvez seja um projeto de sobrevivência, não de expansão. E aqui vem um ponto importante. Mentalismo não é negar a dor. Não é dizer para uma pessoa ferida: "Você atraiu isso." Não é culpar quem sofre, não é transformar espiritualidade em crueldade. O mentalismo verdadeiro é mais refinado. Ele não diz que você controla tudo o que acontece. Ele diz que você precisa observar com muito cuidado o estado de consciência a partir do qual responde ao que acontece. Você não controla todas as tempestades, mas pode aprender a não construir sua casa sempre no lugar onde a água passa. Você não controla todas as perdas, mas pode aprender a não transformar uma perda em identidade. Você não controla todas as rejeições, mas pode aprender a não transformar a rejeição de uma pessoa na sentença final sobre o seu valor. Esse é o ponto.
A mente é o altar onde os acontecimentos são interpretados, e a interpretação vira emoção. A emoção vira comportamento. O comportamento vira destino. Pense nisso como uma corrente. Pensamento gera imagem. Imagem gera emoção. Emoção gera ação. Ação gera hábito. Hábito gera caráter. Caráter gera destino. Então, quando os hermetistas diziam que o universo é mental, eles também estavam dizendo que a vida humana é governada, em grande parte, por imagens internas. A pessoa que se vê como vítima age de um jeito. A pessoa que se vê como aprendiz age de outro. A pessoa que se vê como condenada age de um jeito. A pessoa que se vê como alguém em transformação age de outro. A imagem interna comanda a postura externa. Agora vamos trazer isso para um exemplo cotidiano. Imagine alguém que quer mudar de vida, mas carrega uma crença profunda. Eu nunca termino nada. Essa pessoa começa um projeto com energia. Nos primeiros dias está empolgada. Mas no primeiro obstáculo surge uma voz interna. Está vendo? Você não termina nada. Essa voz não aparece como uma ideia qualquer. Ela aparece como se fosse uma verdade antiga, quase uma entidade mental. Então, a pessoa começa a perder força, procrastina, se distrai, arruma desculpas e, por fim, abandona. Depois diz, eu sabia, eu nunca termino nada. Mas ela não percebe que a crença estava dirigindo tudo desde o início. A crença foi o ritual, a emoção foi a oferenda, o abandono foi o resultado. Isso parece místico, mas também é psicológico. A mente busca coerência. Ela tende a preservar a identidade que você repete. Se você acredita profundamente que é incapaz, sua mente começa a filtrar a realidade para confirmar essa incapacidade. Por isso, mudar de vida exige algo mais profundo do que motivação. Exige troca de identidade mental. Não basta dizer, eu quero prosperar. Você precisa observar se internamente você se sente autorizado a prosperar. Não basta dizer, eu quero amar. Você precisa observar se, internamente, você associa amor a abandono, controle, medo ou sofrimento. Não basta dizer, eu quero paz. Você precisa observar se a sua mente está viciada em guerra. E aqui entra o primeiro exercício. Feche os olhos por alguns segundos e perguntar, qual pensamento mais se repete dentro de mim quando eu estou em silêncio? Não responda bonito. Responda verdadeiro. É medo, é culpa, é raiva, é comparação, é abandono, é insuficiência, é pressa, é desejo de provar valor? Esse pensamento repetido é uma espécie de mantra inconsciente. Muita gente acha que mantra é só uma frase espiritual repetida em meditação. Mas preocupação também é mantra, autocrítica também é mantra, medo também é mantra. Repetir, vai dar errado todos os dias é uma oração invertida. Repetir, eu não sou suficiente, é um ritual contra si mesmo. Repetir, ninguém fica, é plantar abandono antes mesmo que o outro parta. Então, o primeiro exercício do mentalismo é vigiar o templo. Durante um dia, observe seus pensamentos como se você fosse um sacerdote diante da porta de um santuário. Nem todo pensamento pode entrar. Quando surgir um pensamento destrutivo, não brigue com ele. Apenas diga, eu vejo você. Depois pergunte, você é uma verdade ou apenas um hábito antigo? Essa pergunta é poderosa, porque muitos pensamentos que governam nossa vida não são verdades. São ecos. Ecos da infância, ecos de relações antigas, ecos de humilhações, ecos de perdas, ecos de vozes que um dia nos feriram e depois passaram a morar dentro de nós. A lei do mentalismo começa quando você percebe que nem toda voz dentro da sua cabeça é sua essência. Algumas são apenas sombras repetindo frases antigas. Agora, vamos ao segundo exercício. Pegue uma folha e escreva no topo, a realidade que eu mais alimento mentalmente é, e complete sem censura. Talvez você escreva, a realidade que eu mais alimento é a de que vou ser abandonado.
A realidade que eu mais alimento é a de que dinheiro sempre falta. A realidade que eu mais alimento é a de que eu preciso ser perfeito para ser amado. A realidade que eu mais alimento é a de que alguma tragédia vai acontecer. A realidade que eu mais alimento é a de que nunca sou escolhido. Depois escreva uma segunda frase. Uma realidade mais elevada que eu escolho começar a alimentar é: não precisa mentir para si mesmo. Não escreva: sou invencível, perfeito, iluminado e nada me abala. A mente profunda rejeita mentiras exageradas. Escreva algo possível, firme e verdadeiro. Por exemplo, eu posso aprender a me sentir seguro dentro de mim. Eu posso construir uma relação mais madura com o dinheiro. Eu posso ser amado sem precisar me destruir. Eu posso atravessar a dor sem virar a dor. Eu posso agir com consciência mesmo quando sinto medo. Perceba a diferença. Isso não é fantasia, é reeducação mental. O mentalismo é a arte de escolher com disciplina quais imagens internas merecem receber energia, porque a atenção é uma forma de alimento. A alquimia falava em transformar chumbo em ouro. Mas muitos alquimistas não estavam falando apenas de metais. Estavam falando da alma humana. O chumbo era a consciência pesada, bruta, instintiva. O ouro era a consciência refinada, iluminada, purificada. Aquilo que você alimenta cresce. Se você alimenta medo, o medo ganha linguagem. Se você alimenta raiva, a raiva ganha argumentos. Se você alimenta culpa, a culpa ganha tribunal. Se você alimenta consciência, a consciência ganha direção. E talvez seja por isso que tantas tradições espirituais falam sobre silêncio. O silêncio não é vazio. O silêncio é o lugar onde você descobre quem está falando dentro de você. Por isso, monges se retiravam. Por isso, iniciados meditavam. Por isso, profetas iam ao deserto. Por isso, alquimistas trabalhavam isolados. Por isso, ordens secretas valorizavam tanto o recolhimento. Porque o mundo externo é barulhento demais. E uma mente barulhenta não consegue perceber os símbolos sutis da própria alma. Há uma história antiga, contada de várias formas, sobre um discípulo que procura um mestre e pergunta: Mestre, como eu encontro a verdade? O mestre serve chá em uma xícara, mas mesmo depois da xícara encher, ele continua despejando. O chá transborda, cai sobre a mesa, escorre pelo chão. O discípulo se assusta e diz: Mestre, pare, a xícara já está cheia. E o mestre responde: assim está a sua mente, cheia demais para receber qualquer coisa. Esta história resume o início do caminho. Uma mente cheia de certezas não aprende. Uma mente cheia de medo não contempla. Uma mente cheia de orgulho não escuta. Uma mente cheia de distração não desperta. Por isso, a lei do mentalismo não começa com poder, começa com esvaziamento. Antes de criar uma nova realidade mental, você precisa perceber a antiga. O verdadeiro hermetista não foge da sombra. Ele desce até ela com uma lamparina na mão, porque ele sabe: tudo aquilo que permanece inconsciente governa a vida como destino, e tudo aquilo que se torna consciente pode virar matéria-prima de transformação. Antes de plantar, precisa limpar o solo. Antes de invocar luz, precisa admitir onde mora a sombra. E essa é uma parte que muitos conteúdos espirituais ignoram. Eles querem falar de manifestação, abundância, vibração, poder mental, mas não falam do porão. E toda casa tem porão. O porão é onde você guarda suas memórias não resolvidas, suas feridas, suas invejas, seus medos, suas obsessões, seus desejos ocultos, suas vergonhas. O mentalismo sem sombra vira ilusão. A pessoa diz: eu sou luz, mas explode por qualquer coisa. Diz: eu manifesto prosperidade, mas tem pavor de responsabilidade. Diz: eu atraio amor, mas confunde amor com posse. Diz: eu estou em paz, mas só está anestesiada. Esse é o sentido profundo da alquimia interior. Transformar chumbo
em ouro, transformar medo em prudência, transformar dor em sabedoria, transformar raiva em limite, transformar abandono em autonomia, transformar caos em criação. Nada é desperdiçado. Na visão hermética, o universo é uma grande mente em movimento e cada experiência pode ser lida como símbolo. Uma perda pode ser símbolo de desapego. Uma crise pode ser símbolo de iniciação. Uma repetição pode ser símbolo de uma lição não aprendida. Um encontro pode ser símbolo de espelho. Uma dor pode ser símbolo de passagem. Mas cuidado, isso não significa forçar significado em tudo de maneira paranoica. Significa viver com profundidade. Significa perguntar: o que isso revela em mim? Não apenas porque isso aconteceu comigo, mas o que em mim está sendo chamado a despertar através disso? Essa pergunta muda tudo, porque a mente comum procura culpados, a mente iniciática procura compreensão, a mente comum reage, a mente iniciática observa, a mente comum diz: isso está contra mim. A mente iniciática pergunta: o que isso quer me mostrar? E aqui entramos em um ponto muito forte. A primeira lei hermética também ensina responsabilidade. Não uma responsabilidade pesada, punitiva, cruel, mas responsabilidade como poder de resposta. Responsabilidade é perceber que mesmo quando eu não escolhi o acontecimento, eu ainda preciso escolher o estado de consciência com que vou atravessá-lo. Esse é o início da liberdade. Liberdade não é controlar tudo. Liberdade é não ser completamente controlado pelos próprios impulsos. É sentir raiva e não virar destruição. É sentir medo e não virar fuga. É sentir desejo e não virar escravo. É sentir dor e não transformar a dor em identidade eterna. O mentalismo é o estudo da soberania interna. E talvez seja por isso que essa lei seja a primeira. Porque sem domínio da mente, todas as outras leis são mal interpretadas. A correspondência vira superstição. A vibração vira frase de internet. A polaridade vira desculpa para a instabilidade. O ritmo vira passividade. A causa e efeito vira culpa. O gênero vira confusão simbólica. Mas, quando a mente desperta, todas as outras leis começam a fazer sentido. Agora vamos imaginar uma cena. Um homem entra em um templo antigo. No centro do templo há um espelho coberto por um pano preto. Ele pergunta ao guardião: onde está Deus? O guardião aponta para o espelho. O homem retira o pano e vê o próprio rosto. Assustado, ele diz: isso sou eu. O guardião responde: não. Isso é apenas a máscara que você consegue reconhecer. Continue olhando. O homem olha por mais tempo. Primeiro vê o rosto cansado, depois vê as feridas, depois vê as mentiras que contou para si mesmo, depois vê os desejos que escondeu, depois vê a criança que ainda pede amor, depois vê a raiva que tenta protegê-lo, depois vê o medo de ser nada, e então, depois de atravessar todas essas imagens, algo silencia. Por um instante, ele não vê mais apenas seu rosto. Ele vê consciência e o guardião diz: agora você começou. Esta parábola mostra que o mentalismo não é olhar para fora e tentar manipular o mundo. É olhar para dentro e descobrir quem está olhando. Porque a realidade que você vê depende profundamente do estado daquele que vê. Uma mente culpada enxerga condenação em tudo. Uma mente carente enxerga rejeição em tudo. Uma mente vaidosa enxerga competição em tudo. Uma mente ferida enxerga a ameaça em tudo. Mas uma mente mais consciente começa a enxergar aprendizado, proporção, ciclos, escolhas e sinais. Não sinais mágicos o tempo inteiro, mas sinais psicológicos, espirituais, simbólicos. A vida começa a falar uma outra língua, e aqui entra o terceiro exercício. Antes de dormir, faça 3 perguntas. Primeira, qual pensamento governou meu dia hoje? Segunda,
Esse pensamento me aproximou ou me afastou da pessoa que eu quero me tornar? Terceira, que pensamento eu escolho plantar antes de dormir? Esse último ponto é importante. O momento antes do sono é como uma porta entre mundos. A mente consciente começa a se recolher e a mente profunda fica mais receptiva. Se você dorme alimentando medo, comparação, vídeos aleatórios, raiva, lembranças dolorosas e ansiedade, você entrega sua noite a esses símbolos. Mas se antes de dormir você respira, silencia e planta uma ideia mais elevada, você começa a educar o inconsciente. Pode ser uma frase simples. Eu atravesso meus processos com consciência. Eu não sou meus medos. Minha mente pode ser treinada. Eu escolho agir com presença. Eu transformo dor em sabedoria. Não é mágica instantânea, é cultivo. E tudo que é profundo precisa de cultivo. Uma semente não vira árvore porque você gritou com ela. Ela vira árvore porque recebeu água, tempo, silêncio, terra e luz. Assim também é a mente. Você não muda a mente pela violência. Você muda pela repetição consciente. Agora talvez você esteja se perguntando, então tudo é mental? A matéria não existe? Essa é uma pergunta importante. O hermetismo não precisa ser entendido como negação da matéria. A matéria existe como experiência. O corpo existe, a dor existe, o dinheiro existe, a fome existe, a perda existe. Mas o mentalismo diz que a matéria não é o nível mais alto da realidade. Antes da forma, existe princípio. Antes do objeto, existe ideia. Antes da construção, existe desenho. Antes da guerra, existe pensamento de separação. Antes da cura, existe uma nova organização interna. Tudo que o ser humano construiu um dia foi invisível. Uma casa foi primeiro uma imagem mental. Uma empresa foi primeiro uma visão. Uma música foi primeiro uma escuta interna. Uma religião foi primeiro uma revelação. Uma revolução foi primeiro uma ideia. Uma prisão também foi primeiro uma ideia. E uma libertação também. Por isso, cuidado com aquilo que você permite morar na sua mente. A mente é oficina, mas também pode ser cela. A mente é templo, mas também pode ser labirinto. A mente é ponte, mas também pode ser abismo. Repete dores familiares, repete medos coletivos, repete opiniões herdadas, repete traumas, repete padrões afetivos, repete fracassos, repete personagens. Despertar é interromper a repetição. É olhar para um impulso antigo e dizer, eu conheço esse caminho. Ele me leva ao mesmo lugar. Hoje eu escolho diferente. Esse é um ato mágico no sentido mais profundo da palavra. Magia não como truque, mas como transformação da consciência. O verdadeiro mago não é aquele que controla os outros. É aquele que deixa de ser escravo de si mesmo. O verdadeiro iniciado não é aquele que conhece símbolos secretos. É aquele que consegue permanecer consciente diante da própria sombra. O verdadeiro buscador não é aquele que acumula nomes de livros, ordens, rituais e mestres. É aquele que consegue transformar conhecimento em presença. Então, quando você ouvir o todo é mente, não pense apenas no cosmos distante. Pense no seu dia amanhã. Pense na primeira hora depois de acordar. Que mundo você cria quando pega o celular, antes mesmo de respirar? Que mundo você cria quando já começa o dia se comparando? Que mundo você cria quando responde uma mensagem tomado por medo? Que mundo você cria quando interpreta tudo como ataque? Que mundo você cria quando alimenta uma cena mental de fracasso antes mesmo de tentar? E principalmente, que mundo você poderia começar a criar se vigiasse sua mente como quem guarda uma chama sagrada? Porque é isso que ela é, uma chama. Pequena, instável, às vezes ameaçada pelo vento. Mas ainda assim, chama. E no hermetismo toda chama pequena lembra o fogo maior. A mente humana, quando inconsciente, cria sofrimento sem perceber.
mas quando desperta, torna-se instrumento de transmutação. Você é consciência interpretando símbolos, tomando decisões, emitindo pensamentos, construindo imagens, organizando caos e dando sentido à própria jornada. E quando a mente muda, o mundo não muda magicamente em um segundo. Quando seus caminhos mudam, aquilo que você chamava de destino começa a se reorganizar. Esta é a grande chave. O mentalismo não promete que você nunca sofrerá. Ele ensina que você não precisa sofrer inconscientemente. Porque pensamento sem ação vira fantasia. Ação sem pensamento vira caos. Mas pensamento alinhado com ação vira criação. Então, antes de terminar, eu quero deixar uma pergunta. Talvez a pergunta mais importante deste vídeo. Quem está sentado no trono da sua mente? É o medo? É a culpa? É o passado? É a opinião dos outros? É uma ferida antiga? É uma versão sua que só sabe sobreviver? Ou é a consciência? Porque no fim, a primeira lei hermética não é apenas uma explicação sobre o universo. É um chamado para retornar ao centro, para observar os pensamentos antes que eles virem destino, para limpar o templo interno, para lembrar que toda grande transformação começa em silêncio antes de aparecer para o mundo. O todo é mente, e dentro de você existe uma pequena parte desse mistério pensando, sonhando, temendo, criando e despertando. A pergunta é: você continuará vivendo como alguém hipnotizado pelos próprios pensamentos? Ou começará finalmente a pensar como alguém que acordou? Porque talvez o maior segredo das antigas escolas não estivesse escondido em paredes de pedra, manuscritos proibidos ou sociedades secretas. Talvez o maior segredo sempre tenha estado no lugar mais perigoso e mais sagrado de todos: a mente humana. Fade out da voz com eco sutil. A mente e a lei da evolução. Tudo no universo está em constante evolução. A sua mente não é exceção. O que você entende hoje é apenas um grão de areia diante do oceano de sabedoria que o todo tem a oferecer. Não estacione na sua compreensão atual. Desafie-se a ver mais longe. Desafie-se a pensar com mais clareza. Desafie-se a amar com mais profundidade. A evolução é o destino da mente. Reconheça a sua herança divina. Assuma o controle. Desenhe o seu destino no plano das ideias antes de executá-lo no plano das formas. Este é o caminho do iniciado. Este é o segredo da alquimia mental. Transmute-se, desperte, seja. Pausa contemplativa final com drones profundos. Gratidão por caminhar conosco neste portal de sabedoria. Que a luz da consciência guie seus passos em cada escolha. Até o nosso próximo encontro no invisível. Fade out final absoluto da trilha sonora. O todo é mente, o universo é mental. E você é eternamente parte desse mistério maravilhoso. Gratidão por despertar conosco. Sua luz faz a diferença no campo mental coletivo. Brilhe intensamente. Sino tibetano final. Aprofundamento na lei do mentalismo. Se o universo é mental, então a própria estrutura do espaço e do tempo é sustentada por uma inteligência infinita. Nada existe fora dessa mente. Você, neste exato momento, é um pensamento dentro da mente de Deus. Mas você é um pensamento que também pensa. Esta é a grande dádiva. Você compartilha da natureza do Criador. Quando você entende isso, a oração e a meditação deixam de ser pedidos desesperados e passam a ser diálogos conscientes. Você não pede para a realidade mudar. Você muda a si mesmo para que uma nova realidade possa se manifestar. O mentalismo aplicado é a arte de escolher a sua lente de percepção. O mundo é neutro, é a sua mente que o colore com os tons da sua própria alma.
Se você está vendo um mundo cinza e ameaçador, limpe as janelas da sua percepção. Troque o filtro do medo pelo filtro do propósito e veja as cores retornarem. Muitas pessoas passam a vida inteira tentando mudar o cenário externo sem nunca tocar no projetor interno. O mentalista vai direto ao projetor. Ele muda o filme que roda na sua imaginação e, por consequência, o cenário externo não tem outra escolha a não ser se transformar. Este é o caminho mais curto para a liberdade. Reflita sobre os seus sonhos recorrentes. Não apenas os que você tem enquanto dorme, mas os que você alimenta acordado. O que você visualiza quando está distraído? Estas imagens são sementes. O todo não julga a qualidade da semente. Ele apenas fornece o solo da realidade para que elas cresçam. Seja um jardineiro atento ao que planta nas horas vagas. A lei do mentalismo nos ensina que a solidão é uma ilusão mental. Como você pode estar sozinho se a sua mente está mergulhada na mente universal? Você está conectado a tudo e a todos através dessa rede invisível de consciência. Ao fechar os olhos e silenciar, você pode sentir essa conexão. Você pode sentir o pulsar do universo em seu próprio peito. Use o poder da sua mente para abençoar. Abençoar é falar bem. Quando você emite um pensamento de gratidão e bem-aventurança para o mundo, você está enviando uma onda de luz que percorre toda a mente única. Essa onda retornará a você multiplicada. O mentalismo é a ética da radiação interna. O que você irradia, você atrai. Muitos temem que o mentalismo seja uma forma de isolamento ou egoísmo. Pelo contrário, ao entender que somos todos fragmentos da mesma mente, a compaixão torna-se a única resposta lógica. Ferir o outro é ferir a própria mente em outra forma. Ajudar o outro é expandir a harmonia no todo. O mentalista é um servidor da consciência coletiva. Observe agora os objetos ao seu redor. Uma cadeira, uma mesa, o dispositivo que você usa para ouvir estas palavras. Antes de serem matéria, eles foram ideias. Alguém os visualizou. Alguém os projetou mentalmente. A matéria é apenas o pensamento tornado denso. Você vive em um mundo de pensamentos solidificados e você pode ser um desses projetistas. Tudo que é grande começou pequeno. Uma revolução começou com um idealista solitário. Uma grande empresa começou com um sonho. Uma cura começou com uma nova possibilidade visualizada. Não despreze o poder dos seus pequenos pensamentos. Se eles forem alimentados com disciplina e amor, eles se tornarão a realidade do amanhã. Sustente sua visão com fé. A fé no mentalismo não é uma crença cega, mas a convicção de que o invisível é a causa do visível. É a certeza de que a semente mental já contém o fruto físico. Quando você tem essa clareza, a ansiedade desaparece. Você para de se preocupar com o como e foca intensamente no que. O todo se encarrega de organizar os meios. Sua parte é sustentar o fim. Exercício de clarificação mental. Imagine agora uma luz dourada limpando todas as salas da sua mente. Veja essa luz dissolvendo os arquivos de velhas dores, as teias de aranha da indecisão e as sombras da dúvida. Sinta sua mente se tornando um espaço amplo, arejado e iluminado. Este é o seu santuário. Mantenha-o limpo, mantenha-o sagrado. A lei do mentalismo é a lei da soberania interna. Ninguém pode entrar no seu templo sem sua permissão. Proteja as portas da sua atenção. Não permita que o ruído do mundo exterior dite a qualidade do seu silêncio interior. Você é o porteiro, o sacerdote e o Deus desse templo. Honre cada uma dessas funções com dignidade e presença. Quando você se sente cansado ou desanimado, lembre-se, o todo nunca se cansa. A mente universal é energia infinita em repouso e movimento.
Sintonize-se com essa fonte, respire profundamente e sinta a renovação mental fluindo. Você não precisa carregar o mundo nas costas se você entender que é o mundo. Deixe a força do todo agir através de você. O segredo dos antigos não era apenas o conhecimento, mas o reconhecimento. Reconhecer a presença do todo em cada detalhe da vida. No voo de um pássaro, no movimento das nuvens, no sorriso de uma criança. Tudo é mental. Tudo é símbolo. Tudo é uma mensagem endereçada a quem aprendeu a ver com os olhos da alma. Esteja atento aos sinais. Eles estão por toda parte. O mentalismo nos ensina a amar a realidade, não como ela parece ser, mas como ela pode se tornar. Amar o potencial oculto em cada desafio. Amar a lição escondida em cada perda, pois ao amar a lição, você transmuta a dor em sabedoria. E a sabedoria é o ouro alquímico que ninguém pode te tirar. Seja rico de consciência. Essa é a única prosperidade eterna. Caminhamos agora para a integração final destes ensinamentos. Deixe que eles se assentem em seu subconsciente como o pó de ouro que se deposita no fundo do cadinho. Não tente entender tudo com a razão lógica agora. Deixe que a intuição faça o trabalho de conexão. Em algum momento a ficha cairá, o eureka virá e você verá o universo com olhos novos. Lembre-se, o conhecimento que não é praticado é como uma biblioteca trancada. Pratique o mentalismo em cada pequena escolha. Pratique no silêncio da sua resposta. Pratique na doçura do seu pensamento. Pratique na firmeza da sua visão. A prática é o que transforma o buscador em mestre, e o mundo é o seu campo de treinamento perfeito. Comece agora, hoje, neste instante. O poder da presença contínua. Estar desperto não é um estado final, mas um compromisso constante com o agora. É escolher a consciência a cada respiração. É dizer sim para a vida, mesmo quando ela parece confusa. Pois o mentalista sabe que a confusão é apenas a ordem divina, ainda não reconhecida pela mente limitada. Confie no processo, confie no todo. Você está exatamente onde deveria estar. Que a paz que excede todo o entendimento guarde sua mente e seu coração. Que a luz da lei do mentalismo ilumine cada recanto da sua jornada. O todo é mente, o universo é mental, e você é eternamente parte desse mistério maravilhoso. Gratidão por despertar conosco. Sua luz faz a diferença no campo mental coletivo. Brilhe intensamente. Mensagem final de encerramento. Este ciclo se encerra para que um novo possa começar. Mantenha a chama acesa. Continue buscando o equilíbrio entre o pensamento e a ação, pois é nesse equilíbrio que a verdadeira alquimia acontece. Fique em paz. Fique no todo. Desperte. Você é livre. Fim da transmissão. Seja a consciência.